Nós iniciaremos nesse momento os cases de sucesso municipais com o tema Programa Dinheiro na Comunidade, que vai ser apresentada pelo Alcir Pedro Augusto Pires, do município de Laranjeiras do Sul. Com vocês, então, Alcir Pedro Augusto Pires. Boa tarde a todos. Diz que quando a gente nasce, Deus dá dons para a gente, né? E Deus me deu o dom de trabalhar, mas não o dom da oratória. E como eu fui pego meio de surpresa aqui para falar sobre esse programa, que foi criado em Laranjeiras do Sul, na verdade foi criado ao meados da gestão passada. E nós estamos contemplando os nossos agricultores. Não temos só esse programa, temos vários programas. Vou citar só alguns deles aqui. Nós temos o Lodo Agrícola, que é um programa que é da Sanepar, que é custo zero para o município. E a gente não sabia que tinha isso antes. Em conversa com o prefeito e o vice-prefeito, com a Sanepar, a gente descobriu que existe isso e atende aos nossos agricultores a custo zero. Esse lodo agrícola nada mais do que os dejetos que são tratados pela Sanepar e eles tratam e vai para a lavoura. Esse programa só pode ser usado, esse adubo, para grãos, né? Então não pode ser, onde há muito acesso para a gente trabalhando, andando, não pode. Tem uma série de normas da Sanepar, né? Nós temos o nosso Plano Safra, também, que é um programa muito importante, Porteira Dentro, um transporte de câmbio de aviário, que o município subsidia. Nós temos um programa de inseminação artificial, que vem há muito tempo, hoje nós estamos com um rebanho leiteiro muito bom. O lixo reciclável, que é uma parceria com a Itaipu Nacional, ganhamos várias coisas lá da Itaipu, né? E estamos trabalhando forte, inclusive ganhamos mais um caminhão agora, que vai chegar para nós. Trabalhamos com PENAI, PAA, e com o dinheiro direto à comunidade. O dinheiro direto à comunidade nada mais do que um programa em parceria com a Câmara de Vereadores. Foi feito um projeto de lei solicitando que o município repassa 7% do valor para a Câmara de Vereadores, né? O que a Câmara de Vereadores não gasta, eles devolvem para o município gastar no dinheiro na comunidade. Mas não é só esse recurso. Nós pegamos todos os recursos que vêm de emendas parlamentares e o dinheiro que volta da Câmara, a gente faz um kit, faz licitações para atender os nossos agricultores com todos os implementos agrícolas que vocês imaginarem que eles pedem, a gente consegue atender eles. E aí foi prorrogado, foi aumentado, melhorado agora, para também com as associações de moradores, os clubes de mães, para vocês terem uma ideia. Lá a gente, até de talher para cima, a gente consegue comprar para atender os clubes de mães que precisam, né? Então, o prefeito, nosso vice-prefeito, em parceria com os vereadores, com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que é a nossa, a gente vem trabalhando em cima disso. É um programa muito importante para o município. Os agricultores, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um levantamento agora, nós temos 40 e poucas comunidades. Hoje, os recursos pedidos, solicitados pelos agricultores, clubes de mães, passa de 3 milhões para a gente investir na propriedade, nas associações, no caso, né?
E então nós já investimos mais de 700 mil reais até nesses 7 meses de mandato do nosso prefeito Reis com o nosso vice Ademilson. Mais de 700 mil reais já foi investido nas comunidades. Então é um dinheiro que é aproveitado pelo agricultor. Quando o vereador devolve para o município, o prefeito pode fazer o que quiser com o dinheiro, é uma verba livre, né? Assim, volta para a agricultura, que, como eu sempre digo, nós investindo na agricultura, no agro, é aquele que sustenta nós na cidade, né? Eu nasci e me criei na agricultura, então eu sei o quanto era difícil para a gente, antes, trabalhar na agricultura. Hoje, nós estamos conseguindo fixar o homem no campo com essas ajudas, com esse conhecimento que ele vem trazendo para os nossos agricultores. Não é fácil você manter o homem no campo, porque são as intempéries, são financiamentos que não dão certo, é um monte de coisas que é para atrapalhar o nosso agro, o nosso homem do campo, principalmente o pequeno, né? E estamos falando aqui, aproveitando e parabenizando por esse evento e dizendo, como falou o nosso companheiro ali do IDR de Cascavel, infelizmente não veio todos os secretários do Estado do Paraná que deveriam estar aqui ouvindo o que nós ouvimos aí, é muito importante. Então, é um dinheiro que é bom para a agricultura, incentiva o homem do campo a produzir mais, né? Com melhoria de tecnologia e tudo. Também temos o nosso Plano Safra. Nosso Plano Safra é um programa, a gente faz aquisição de insumos e sementes. Sementes de milho, adubo e ureia. Então, hoje nós fornecemos a média de 12 sacas de adubo, 12 sacas de ureia, 15 sacas de adubo e 3 sacas de milho por produtor. Nós tínhamos que fazer um paralelo para nós, porque há muita gente que pega, né, e o município não aguenta. Esse é o recurso próprio do município. Não tem verba de ninguém, ali é só o município que destina isso aí para a gente atender os pequenos produtores. Nós usamos a CAF Pronaf, que é uma verba que o produtor, o pequeno, médio para baixo, que é até 500 mil reais, a CAF Pronaf, ele se enquadra no programa. Esse programa é onde o produtor, nós fazemos os pedidos, licitamos, inclusive licitamos ontem, fizemos a licitação, e o produtor vai receber lá para o dia 25 de agosto, eu quero ver se entrego, os produtos. Ele pega o pacote cheio, como ele quer. Nós entregamos, ele vai pagar até em 4 parcelas, ano que vem, com 20% de desconto. Se ele pagar em dia, ele tem 20% de desconto. Então, ao invés de ele pagar juros, se ele financiar, ele vai pagar juros. Lá ele vai ter rebate. Então, é um programa muito importante. Eu sempre digo que, graças a Deus, nós somos abençoados com nossos administradores, que eles pensam muito na agricultura. Nós vinha de gestão que não tinha muito acesso com a agricultura, porque muitos políticos pensam que é o voto que vale. A agricultura tem pouco voto. Nós temos 76%, se não me engano, não falha a memória, agrícola, mas nós temos 3 mil votos no interior. Temos 22 mil votos, o resto é na cidade. Então, vou fazer onde aparecem as coisas, né? E eu acho que é errado. E hoje nós temos, graças a Deus, os nossos administradores, o prefeito e o vice, os vereadores estão pensando, a gente, eu como secretário, na agricultura familiar, no pequeno agricultor, graças ao governo do Estado também, que vem ajudando a gente com esses incentivos das estradas agora, ou esses 3 milhões e 700 mil para comprar equipamentos. Então, ajuda muito os pequenos produtores. A gente veio de uma região pobre, nós somos o IDH abaixo, mas estamos conseguindo dar a volta. A administração trabalhando muito em cima da agricultura, que o agro hoje que traz o povo de pé, né? Sempre diz, eu não lembro bem se foi o governador Requião que falou, que se a cidade morrer, o campo reconstrói. Mas se o campo morrer, morremos todos. Então, eu acho que é isso aí, e temos que trabalhar e melhorar mais a nossa agricultura, nossos pequenos agricultores. Da minha parte era isso. Obrigado.
Como nós temos uma série de cases municipais para serem apresentados, nós não vamos abrir para perguntas. Caso haja necessidade, durante o coffee break, vocês poderão fazer uma interação maior com aqueles municípios que vocês tenham interesse no case. O nosso próximo case, ele é o programa Aterro Sanitário da cidade de Santa Mariana e vai ser apresentada pelo Ailton Luiz Cook. Boa tarde a todos. Meu nome é Ailton Luiz Cook, sou secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Santa Mariana. Quero parabenizar vocês pelo evento, muito bom o evento. Eu estava conversando com alguns amigos aí, secretários, que fiz amizade. Um encontro desse é muito gratificante, porque além das palestras, a gente fica nos bastidores conversando e trocando ideias. Eu não sei se todas as secretarias têm problemas, a maioria tem. Eu tinha um problema muito sério, que é o aterro sanitário. Mas com a graça de Deus e ajuda de alguns companheiros de trabalho, principalmente o prefeito que estava muito pensativo sobre esse aterro, porque estava para ser multado já, e a multa não é tão baixa, é uma multa muito alta. Faz 7 meses que assumi a secretaria, fui subprefeito durante 12 anos, praticamente, e agora estou nessa gestão de subprefeito. Eu vou mostrar algumas fotografias para vocês, o que era o nosso aterro. Nosso aterro era isso aí. Onde fumaça o dia inteiro, promotora e juiz chamando toda semana para dar esclarecimento, o IAT em cima, e não tinha solução. Aí, junto com a Itaipu, começamos o programa de reciclagem. Começamos a dar o pontapé inicial, mas isso aí o ano passado, na outra gestão ainda. Onde hoje tem 12 famílias trabalhando no reciclagem nosso, que já começou a diminuir volumes que vinha para o aterro. Lá está o barracão da reciclagem. Tem o barracão da reciclagem, onde trabalha 12 famílias. Eu tenho o triturador de entulhos, onde é aproveitado o entulho que vai para a zona rural. Agora, eu estava falando com os amigos ali, eu já estou colocando outros equipamentos para tirar os metais que vão no meio. Então, já estamos colocando os equipamentos, e mais o equipamento para separar a areia. A areia, o que vão fazer com a areia? Vamos dar para aqueles que precisam. Você sabe que a gente pode reutilizar a areia de um britador dessa qualidade aí. E vamos dar para as pessoas que necessitam. Contratamos a Curica. A Curica, para quem não sabe, eles recebem os lixos orgânicos. Gasta R$50 mil ao mês para levar, dar o destino final. Eles vêm toda semana, eles deixam 4 caçambas. E toda sexta-feira eles levam essa caçamba embora. E galhos, daqui não está aparecendo, mas tem um triturador de galhos também. Um triturador de galhos, onde a gente faz a compostagem para oferecer para o pequeno agricultor de graça também, isso aí. Achamos interessante, chamamos o prefeito e falou, não, isso é interessante. E junto com meus funcionários, eu tenho 4 funcionários que trabalham comigo no aterro, e tem mais 2 internas. Uma diretora, muito eficiente, por sinal, que dá total apoio na parte administrativa para a gente. Então, era um sonho do prefeito e de toda a população. Para você ver, a cidade não é tão longe, dá 2 quilômetros. E era todo dia, pegava fogo isso aí. E para quem tem problema de saúde,
com asma, tem minha neta que tem esses problemas, era difícil, porque todo dia era denúncia em cima de denúncia. Graças a Deus, graças ao prefeito, conseguimos acabar com a fumaça. Com a fumaça e o odor que tinha, o dia que chovia muito, dava muita dor, né? Aí, de novo, eu tenho uma reta escavadeira hidráulica que trabalha comigo lá durante a semana inteira, entendeu? Aqui, ó, no canto vai ser o transbordo. Aquelas caçambas que vocês viram lá, aqui vai ser coberto, aqui no canto vai ser coberto, e vai ser uma rampa que os caminhão que vai vir com o resíduo orgânico já vai jogar direto dentro das caçambas, para não ficar exposto, né? Colocamos aqui, não estava, mas já tem o portão eletrônico, onde os motoristas têm os controles. Aqui está. Agora pegando carona, eu estou pegando carona aqui, eu pedi para o rapaz lá, só para mostrar um projeto da Itaipu também, da preservação das nascentes. Achamos alguns imprevistos pela frente, porque muitos agricultores não estavam deixando entrar na área para a gente recuperar as nascentes. Aí eu precisei entrar junto com o Ministério Público, onde a gente, de 22 nascentes, 19 está em perfeito funcionamento. É isso aí que eu tinha que mostrar para vocês. Quero agradecer mais uma vez a Associação dos Agrônomos aí e dizer para vocês que nós não somos ninguém. Até com simples gari a gente aprende as coisas. E cada dia é um dia a mais que a gente vai aprendendo. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Agora, com o tema Plano Municipal de Segurança Alimentar, lá do município de São João do Triunfo, uma apresentação do Ivonei Gadonski-Wojnarski. Perdão, eu pulei aqui. Nós temos o programa Aterro Sanitário de Itaperuçu, com Antônio Silvestre Leite. Boa tarde, pessoal. Já apresentado aí, meu nome é Antônio Silvestre, sou diretor da Secretaria de Agricultura de Itaperuçu. Nosso secretário Joaquim não pôde vir, né? E viremos nós dois, mas aí vocês vão ter que me ouvir. Tá bom? Nós vamos falar aqui uma experiência, não é de produção, né? Mas é de participação social nas atividades da Secretaria da Agricultura, né? De como que a gente está conseguindo nesse período agora de 7 meses. Como que a gente está fazendo os processos de elaboração do plano municipal de segurança alimentar e do plano municipal de desenvolvimento rural, né? Coisa que não tinha quando nós assumimos, né, em janeiro, né? E o prefeito Edilson Macadam me convidou, o Joaquim, para ser secretário, ele me convidou, e nós fomos olhar a secretaria, não tinha nenhum desses dois planos, e que precisava ser feito. Principalmente, os dois, principalmente não, os dois tinham que ser feitos, tanto de desenvolvimento rural, quanto que de segurança alimentar. Então, nós fizemos a opção, né, de fazer uma participação social, de trabalhar com a população, com os agricultores, né, na elaboração desses dois planos, inclusive do desenvolvimento rural, também da criação do Conselho e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural. Rapidamente aqui, são 4 fotos aqui de Itaperuçu. Itaperuçu fica a 30 quilômetros de Curitiba, né, na região do Vale do Ribeira, faz parte... São 7 municípios do Vale do Ribeira, Itaperuçu, né, um dos municípios, fica lá, 30 quilômetros, tem sua produção, que daqui a pouco eu vou falar já, mas eu vou, antes de falar aqui um pouquinho de Itaperuçu, da questão econômica, eu vou só pincelar aqui rapidinho na história aqui da participação
participação social, né? Que a gente fala muito de democracia representativa, né? Quando a gente elege os prefeitos, vereadores, deputados, presidente, governador, e também existe a democracia participativa, né? Que é essa que foi muito referendada na Constituição de 88, 1988, que é quando a gente participa, quando a população, a sociedade civil participa de conselhos, quando se tem as conferências, né? Municipal, estadual, nacional, saúde, assistência social, economia solidária, enfim, diversos temas, ou plebiscito ou referendo, também é a nossa democracia participativa, e também de iniciativa popular. Aí, de iniciativa popular, também rapidamente, só uma lembrança aqui, na época, depois no período, né, da elaboração da nossa Constituinte, nós tivemos, a gente podia apresentar emendas populares. Não sei se quem é mais velho aqui pôde fazer isso. Eu, pelo menos, tive essa felicidade, essa honra de participar, né, desse processo, de colher assinaturas para a emenda da reforma urbana, da criança e adolescente, do SUS, né, criação do SUS, enfim, diversas emendas populares que resultou na nossa Constituição e diversas conquistas aí da sociedade. E depois uma das formas de participação, que é a emenda, um projeto de lei de iniciativa popular, em 92 foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Talvez alguém lembre disso, né, que foi coletado 1 milhão de assinaturas para criar o Sistema Nacional, que era para criar o Fundo Nacional de Moradia Popular, né? Aí depois, isso foi em 92, né? Aí em 2005, depois de todo o processo de negociações, idas e vindas ao Congresso, se aprovou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Em 2005, veja bem aí quantos anos, 13 anos aí de luta para poder aprovar esse plano, mas foi também uma conquista aí da sociedade civil. Esse aqui é só um exemplo, né, para a gente poder falar do nosso trabalho lá em Itaperuçu. Bom, como nós estamos chamando de participação social na agricultura de Itaperuçu, né, através dos conselhos municipais, da participação popular, da representação paritária, que é dentro do conselho, tá certo? Da articulação entre o governo e a sociedade, da fiscalização e controle social que se tem, né? Todo mundo, não estou falando aqui nenhuma também novidade, né? Mas são exemplos aí de como que o conselho pode se capacitar, se qualificar para fiscalizar, para acompanhar, para aprovar projetos. Você tem conselhos que são consultivos, mas também tem conselhos que são deliberativos, né? E o fortalecimento da democracia, principalmente, né? Quando a sociedade participa, né, das atividades, aquilo que a gente está chamando de democracia participativa. Bom, Itaperuçu, né? Rapidamente, né, chama aí o Caminho da Pedra Grande, né, fica no Vale do Ribeira, como eu falei para vocês, 33 mil habitantes e 16% está na área rural, né? Então 84% está na área urbana. O PIB de 21 mil per capita, né, 20.258. A receita bruta, o orçamento, né, para esse ano de 2025, 151 milhões, né, um recurso que é bastante investido, principalmente na área da saúde. O IDH 0,637, o CAF, né, que é o Certificado de Agricultura Familiar, tem 44 agricultores, então quando for implantado aquele assistência técnica e extensão rural, né, que Itaipu falou ontem, né, que o Enio falou, para atender, né, alguns agricultores, né, não os 44, mas esperamos que sim, todos os 44, mas alguns agricultores. O sistema de inspeção municipal é de 2024. A agricultura familiar, basicamente, né, para o mercado institucional e também de subsistência, a nossa agricultura, e também lá dentro, fazendo parte da economia da cidade, tem muita criação de búfalos, né, ali na região do Vale do Ribeira, tem muita criação de búfalo, que é do Vale do Ribeira do Paraná, estendida ao Vale Ribeira de São Paulo, né, criação de búfalos. Tá certo? A produção de madeira forte, né, muito forte, né? Itaperuçu tem uma produção forte de poncã, mexerica, né? E aí foi saindo para entrar madeira, né? Então hoje já tem uma produção muito forte aí de madeira. Pinos, né? Como chama, né? E também tem a produção de cal, calcário e cimento, né? Com a Votorantim, e agora vai ser instalada a CSN na cidade. São empresas que estão lá em Almirante Tamandaré, vai estar em Itaperuçu, em Rio Branco do Sul, naquelas cidades ali, muita produção de calcário. Itaperuçu fica, né, já pertinho de Curitiba.
Aqui, só rapidamente, a secretaria é composta aqui por essas pessoas, né? O Joaquim é o secretário, o coordenador Nivaldo, uma equipe pequena, mas bem animada aí para trabalhar. Bom, aí que é a minha parte que fala mais aí de como que a gente fez esse processo aí de participação social. Então, nós fizemos a Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, agora em maio de 2025. Esse aqui é um folder, né, que a gente fez, e dizendo que é um novo olhar para a agricultura, né, a questão da sustentabilidade, da agroecologia, é um novo olhar para a agricultura da cidade, tá certo? Fala do prefeito mesmo, um dia falou que Itaperuçu é de 1992, mas nunca se teve pouca coisa na questão da agricultura, do trabalho da agricultura. Então, agora que a gente está começando aí a fortalecer a agricultura no município. Começou assim, né, em janeiro, dia 10 de janeiro, quando nós entramos lá na secretaria, nós fizemos um pequeno rabisco lá na lousa, lá da sala da secretaria, para fazer um planejamento para 2025, né? Porteira dentro, né, o plano de segurança alimentar, o plano de desenvolvimento rural. Então, a gente foi anotando o que a gente queria fazer nesse semestre, né, de 2025. Então, começamos, né, as iniciativas de participação social na administração. O Plano Municipal de Segurança Alimentar, talvez nós já começamos, porque já existe o Conselho, né, mas não tinha o plano, não se tinha o plano, que era para ter sido feito em 2024, né, assim como, com certeza, aí, diversos municípios fizeram, e Itaperuçu não tinha feito. Então, nós, apesar de a gente falar assim, correndo para fazer, mas a gente fez de forma que a sociedade pudesse participar e opinar. Então, nós fizemos, eu e o Joaquim, rodamos, né, os agricultores, visitamos agricultores para perguntar, para fazer rodas de conversa, o que o pessoal pensava, o que poderia colocar, e assim foi feito. E, internamente, na prefeitura, a CAISAN, né, que é a Câmara Municipal de Segurança Alimentar também, né, com os funcionários da prefeitura, o que a gente poderia colocar no plano de segurança alimentar e o próprio conselho. Não vou falar nada disso aqui, só para dizer que foi como que nós fizemos. Então, fizemos dessa forma, como meta, responsabilidade, prazo de execução e fonte de recurso. Assim, nós fomos pontuando cada item da segurança alimentar, como que a gente foi fazendo, né, e colocando, inclusive, prazos aí para ser concluídos, tá certo? Um dos projetos que é de horta comunitária, e que nós vamos no dia 3 de setembro, começar nosso mutirão de uma horta comunitária dentro da cidade, como modelo para a gente depois expandir para o interior da cidade, do município, aliás. E um outro, falei da segurança alimentar, e agora, que esse foi mais, esse que não tinha nada de nada, né? Que era a questão do desenvolvimento rural na cidade. Então, não tinha plano, não tinha conselho, não tinha fundo, aí nós fomos construindo. No mesmo processo de visitas aos agricultores, para pensar, para propor segurança alimentar, também sobre o desenvolvimento rural do município. Então, fizemos, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês, as rodas de conversa, as reuniões no interior do município para falar sobre esse assunto, até chegar à conferência municipal. Aí aqui foi um exemplo também de como nós fizemos o plano municipal de desenvolvimento rural, igual, parecido com o de segurança alimentar, também como metas, com responsáveis, com prazo e a fonte de recurso, né? Pode ser municipal, pode ser de emenda parlamentar, estadual, federal. Aqui é o decreto, né, do prefeito, né, que nomeou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Mais um banner aqui da conferência, né, que foi feito numa escola, que a gente, né, conseguiu divulgar e fazer o trabalho junto à comunidade. Aqui, esse pessoal que participou da conferência, os agricultores, né, o que nós temos aí, fotos só dos agricultores, quer dizer, com exceção minha, né, que eu não sou agricultor, mas estava aí todos os agricultores que que participaram da conferência, né, que aprovaram o plano, que debateram o plano, porque o plano ele foi conversado antes, né, nas rodas de conversa. Então, no dia da conferência, foi apresentar um pouquinho mais detalhado, porque todos já tinham debatido, aprovar, acrescentar mais alguns itens, e
foi o que a gente conseguiu fazer na escola, que fica a 20 quilômetros da cidade. Então, para a gente chegar... Itaperuçu, ela é compridona, então você tem para chegar, às vezes, num local lá, você anda mais de 1 hora para ir no Taquaral, né, em outros bairros mais distantes do núcleo da cidade. Aqui uma reunião, né, também aqui, que a gente fez com a Associação de Moradores do Canelão, que é um bairro onde que foi feita a conferência, né, para a gente ouvir dos moradores também as suas opiniões, né, sobre segurança alimentar, sobre desenvolvimento rural, sobre as ações da Secretaria. Aqui é já a reunião do Conselho, já é Conselho eleito e tal, a reunião do Conselho, onde podemos debater sobre estradas rurais, né, sobre propostas de porteira dentro, né, do nosso projeto que já temos lá, enfim, entre outros assuntos. Aqui também uma outra reunião do Conselho, aliás, essa aqui foi a primeira reunião do Conselho que a gente conseguiu fazer para aprovar já um calendário de ações para até dezembro de 2025. Vocês estão vendo, tem uma mulher, né? Infelizmente, a gente não, no processo, não foi possível, né? Você ter, não é que não foi possível, desculpa, não é isso. A participação das mulheres não foram efetivadas. Então, o que a gente fez? O que a gente aprovou nessa reunião? Nós vamos fazer até o final do ano o encontro da mulher agricultura. Só das mulheres, para poder justamente a gente trazer, fortalecer, empoderar, né, e o papel da mulher dentro da agricultura de Itaperuçu. Aqui já uma outra reunião, para a gente estava discutindo, né, a entrega de equipamentos, esses equipamentos, né, que o secretário falou ontem, né? Então, esse pessoal a gente vai receber os equipamentos, vamos fazer termo de cessão de uso, né, para os agricultores, para a Associação dos Agricultores, aliás, para que a associação possa, enfim, entregar para os agricultores fazerem os seus trabalhos. E é isso, assim, rapidamente, aí, dizer para vocês de como que a gente pode também, um trabalho, né, simples, né, de consulta, de ouvir, né, de acolher as informações, de ser mais, né, também generoso, né, com as pessoas, tá certo? E como é bem-vindo isso dentro de um processo. As pessoas gostam, se sentem mais valorizadas, isso é importante, tá certo? Agora nós vamos, como a gente diz lá, a gente está aqui na agricultura, né? Então nós estamos jogando a semente para depois a gente colher os frutos no final do ano, no ano que vem, a gente começar a colher os frutos aí por conta da participação social, né, dos trabalhos aí na agricultura de Itaperuçu. Obrigado. Agora, então, com o case Plano Municipal de Segurança Alimentar do município de São João do Triunfo, a apresentação do Ivonei Gadonski Wojnarski. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ivonei, secretário de Agricultura, Indústria e Comércio lá de São João do Triunfo. Então, na verdade, eu vim falar sobre a área de preservação permanente do nosso município, não é sobre a questão da segurança alimentar. Era o caso do nosso amigo Silvestre, né? Mas aqui é uma área que nós temos lá, onde nós temos o ICM ecológico, que foi debatido na parte de manhã. Então, é uma área de preservação permanente do nosso município, a PAN, como eles falam lá no nosso município. Então, eu vou passando para vocês aqui meio rapidamente, para vocês verem o quanto isso ajuda os municípios. Hoje eu andei conversando com um rapaz ali, ele disse, isso é difícil fazer. É difícil, mas não é impossível. Um secretário do município ali, que de manhã nós conversamos. Então, aqui tem a descrição, né, de como foi feito, a questão dos resíduos,
como começou, né? Entendendo a situação, segundo os dados da pesquisa socioambiental realizada em fevereiro de 2018, com os moradores residentes das áreas da APAM, do Rio da Várzea, o serviço de coleta de lixo comum estava concentrado na região da área 1, que é a área urbana e Ladeira, que é um município, uma comunidade do ladinho do município, sabe? Então, onde atinge 93,5% dos domicílios. No interior, é muito semelhante a abrangência, são 27,4% na região 2, e que pega ali Pinhalzinho, Rio Baio, Canudos, Seixas e adjacências. E 28,2% na área 3, que vai pegar Coxilhão, Faxinal, Rodrigues e adjacências. Então, como foi dividido a região ali, assim, então a região 1, região 2 e região 3. Aqui também um mapa, né, onde o rio corta, onde foi feito essa área. Então ali no interior, apesar de haver haver um número considerável de pessoas que queimam apenas o lixo seco e enterram o lixo orgânico, ainda há quem apenas queime o lixo sem a separação, com destaque para a região 2 e a região onde esse índice alcança 21,9%. Então, ali vai ter, como foi denominado, toda a região coleta seletiva e convencional na área urbana e no sistema de porta a porta. Nesse caso, com as famílias colocam os resíduos em frente às suas residências nos dias programados para que sejam coletados. Aqui, no interior, já foram implantados 150 pontos de entrega voluntária, onde as pessoas devem encaminhar os resíduos selecionados. Então, foi instalado esses containers nas comunidades, em pontos localizados. Foram 150 containers desses, e já temos licitado, acho que mais de 100 containers para ser instalado em outros pontos. Aqui, como o lixo é separado, né? Esperado. Ali tem os pontos que está posto ali, onde onde foram colocados os containers em toda a região, sabe? Então, espera-se com o projeto o envolvimento de toda a comunidade, das organizações públicas e privadas, mudança nos hábitos e costumes das pessoas, maior comprometimento da comunidade com a questão, capacitar pessoal para realizar a coleta, segregação de forma eficaz e eficiente, coletar em locais, horários programados, a não correrem falhas, com isso ganhar a confiança da comunidade e sua maior participação, fazer coleta em todo o município, diminuir a destinação de materiais para aterros sanitários, proporcionar o surgimento de novas atitudes para a redução e reutilização dos materiais, reduzir a população e a degradação, a poluição e a degradação ambiental, possibilitar ganhos econômicos e suficientes para os agentes ambientais consigam ter uma vida mais digna. Os objetivos alcançados: implantar coleta seletiva e comum em todas as comunidades do município, solucionar o passivo ambiental da área destinada ao aterro municipal e lixões existentes no município, propor soluções para os resíduos cemiteriais, da variação urbana e da construção civil, melhorar condições socioambientais das comunidades e criar oportunidade de trabalho às pessoas menos favorecidas. Pontos a destacar: foram eliminados 4 lixões, sendo um na cidade, às margens do Parque da Gruta, outros na área que era destinada ao aterro, um lixão na localidade de Pinhalzinho e outro localizado em Pinhalzinho de Baixo. Já foram utilizados mais de 500 caçambas para a correta destinação de resíduos da construção civil, obras da prefeitura, entulhos do cemitério municipal e resíduos
resultantes das variações das ruas. Então, aqui uma foto ali do pessoal trabalhando, fazendo o trabalho. Aqui, as medições mostram que atingimos entre 16% e 18% a menos de resíduos destinados ao aterro. Geração de 10 empregos diretos. Aqui também feita a coleta do lixo eletrônico. Campanhas já realizadas que o município faz, as coletas rurais, o óleo de cozinha, que o pessoal também foi orientado a fazer o descarte corretamente, e a coleta seletiva ali, instruindo o modo certo de fazer a coleta. Ali, o pessoal fazendo as coletas da campanha da dengue, sabe? O pessoal visitando as famílias, catando possíveis focos, objetos, né, que podem causar a doença da dengue. Aqui, projetos permanentes. Projeto do Rio Limpo, desde 2019, realiza-se a limpeza do Rio Iguaçu e seus afluentes, 2 vezes, com a massa massiva e participação de voluntários. Então, ali é o Rio Iguaçu. Então, Vila Palmira é um distrito lá do nosso município. E que 2 vezes por ano, o pessoal da comunidade mesmo se juntam e vão lá e fazem a limpeza das encostas do Rio Iguaçu. E sai muito lixo, muito lixo. É impressionante a quantidade de lixo que sai num dia só de limpeza. Aqui é a Ecofeira Digital. Então, o pessoal que faz a coleta dos lixos, dos recicláveis. Então, tem famílias cadastradas que elas têm os pontos de coleta e a prefeitura passa coletando esse lixo lá. E eles recebem um crédito digital. Eu até estou com a camiseta da Ecofeira, onde as pessoas juntam lixo, ganham o dinheirinho dele, e daí vão na feira municipal. Tem a feira lá, eles vão trocar aqueles créditos por produtos. Produtos oriundos da agricultura familiar, e alguém lá, às vezes o pessoal ali que faz algum artesanato, também vai vender lá, podem trocar esses créditos. Esses feirantes são credenciados pela prefeitura, então eles têm um aplicativo. Nós optamos por esse sistema, que os créditos ficam lá guardados. E ele, a hora que ele quiser lá, ele vai e gasta. Então, é uma ferramenta que deu muito certo. Porque, às vezes, dava aqueles valinhos, alguma coisa, os caras iam no boteco e tomavam até por cachaça. Assim, não, assim, vai lá a mãe, vai lá a filha, vai alguém lá, vai lá na feira e troca esses créditos lá, ajudando, né, as pessoas a ter uma alimentação melhor e saudável, e dando uma origem, né, ao lixo do modo certo. Esse APAN que nós fizemos, que arrecada ICMS ecológico para o município, eu vou passar uns valores para vocês do ano de 2024. O município recebeu R$1.807.000 em crédito de ICM ecológico. E esse ano, até julho, mês passado, nós já recebemos R$1.022.888 de crédito de ICMS ecológico. Então, eu vi hoje ali que os secretários ficavam pensando, então, nosso município tem menos de 15 mil habitantes. É um município pequeno, mas que dá fazer um projeto elaborado bem feitinho desse, dá para arrecadar um bom dinheiro
e fazer projetos como esse, que a gente incentiva os catadores de resíduo, né, de lixo reciclável, né, para que eles tenham uma renda. Aqui essa foto ali é do novo barracão que o município adquiriu, e aqui está o caminhão e a empilhadeira, a caixa prensa, a colheita, tudo, que foi um recurso que nós adquirimos da Itaipu, um projeto de Itaipu, que forneceu ali para o nosso município, e que tem, agora o município tem uma associação dos catadores ali de produtos reciclados. Então, essa seria a minha participação aí, dando para vocês um spoiler lá do nosso município, que é um projeto que tem tudo para dar certo em qualquer outro município. Muito obrigado a todos. Agora teremos o case Agricultura e Sustentabilidade do município de Reserva, com a apresentação do Edian Carlos Grotto. Boa tarde a todos. Então, como fui incumbido a falar um pouco sobre o nosso município, vou falar de algumas ações ali que nós vemos promovendo e focando mais na questão da pastagem, porque a gente está com alguns fomentos, tanto na área de bovinocultura, quanto na área de ovinocultura, e primeiramente a gente precisa tratar de pastagem. E algumas coisas também na questão da fruticultura do nosso município. Objetivo de intensificação sustentável e pecuária e fruticultura. O que nós precisamos fazer? Pensar em ações dos atores atuantes do município. Planejamento, otimização, produção, ampliação e tudo isso para geração de renda para os nossos produtores, principalmente no pequeno produtor, pensando na sucessão, porque a gente tem uma evasão muito grande hoje dos mais novos que estão saindo da parte da agricultura. Aqui um panorama da produção pecuária do município de Reserva, com alguns dados, onde a gente tem lá mais de 6.400 animais em lactações. E a questão da fruticultura, a gente está em andamento ainda, alguns passos. Fizemos um projeto onde, com 20 produtores, fornecemos alguns kits de mudas para eles poderem estar produzindo e dando sequência ali. A situação atual, o problema na qualidade do leite, baixa produção no pasto inadequado para a região, a degradação do solo, a falta de correção, a falta de manejo e a falta de profissional para atuar. É um problema que foi relatado aí na parte da manhã. Pensando nisso, eu tinha na Secretaria da Agricultura somente um agrônomo e um técnico. Então, a gente está melhorando esse quadro de técnicos. Contratamos mais um agrônomo e pretendemos contratar aí também mais um técnico para poder estar nos ajudando. Temos a parceria do IDR também, mas o IDR lá no município só tem um técnico também para poder atuar. Potencial. Clima, perfil da propriedade, tamanho, topografia, mão de obra familiar, cadeia estruturada no município, temos um laticínio lá, fruticultura, que vende PNA e PA, e entre comércio local e procura também um comércio interior. O que nós podemos ajudar com isso? Questão do insumo, fertilização, baixo custo, usando o ecossolo. É o que a gente falava de manhã. Eu acho que o problema de dotação, a Secretaria da Agricultura, não sei dos outros municípios, mas a gente é meio espremida. Então, a gente tem que procurar, sim, parceiros para conseguir desenvolver os trabalhos e fazer acontecer também. O nosso presidente de engenharia agrônoma falava de manhã, né, desse desafio da gente ter que procurar parceiros, porque a questão do recurso é pequeno, então precisa sim procurar parceiros. E a gente tem o parceiro lá como o Sebrae e também a Clabin, que tem um suporte para nós lá. Aqui são algumas fotos que a gente entregou as pastagens para os produtores. Aqui a gente entregando
parte da fruticultura, onde a gente entregou para cada produtor, e também temos ali a produção deles sendo escoada. A gente ia buscar lá também para levar e ter esse suporte para eles também lá poder estar vendendo. Aqui a gente pegou uma propriedade como modelo para fazer, até fizemos dia de campo lá, para apresentar para os produtores e mostrar. Então foi feito um diagnóstico dessa propriedade. Eu vou relatar essa propriedade lá da dona Roseli. Foi mapeado toda a propriedade, isso em parceria junto com o Sebrae e Clabin, que nos ajudaram lá, para a gente poder estar fazendo tudo isso, para diagnosticar bem certinho o que precisava fazer para melhorar essa questão da pastagem naquela propriedade. Temos alguns números aqui, não vou falar de todos ali, mas depois, como foi relatado, a gente pode estar conversando particular. Foi feito um diagnóstico passo a passo dessa propriedade. Também o levantamento lá onde ele precisava fazer, onde ele vai tirar o leite, onde ele vai deixar e tudo mais. Tudo isso foi feito, esse levantamento lá. Também foi feito um levantamento de qualidade e qualitativo da pastagem. Nós utilizamos essa pastagem lá, a missioneira gigante, a Dona Ema. E em relação às outras pastagens, a gente teve uma produção de massa bem expressiva relacionada às outras. Então, para nós, lá funcionou muito bem. Até porque é uma pastagem que ela não tem problema com a geada. Lá para nós ali é um clima um pouco mais frio, ligia. Não tem problema da cigarrinha, então ela foi bem receptiva. Algumas ações alternativas de suplementação para o período da escassez, também, porque não é só essa pastagem, é diversificado, algumas outras pastagens também que tem nas propriedades, precisa intervir ali com alguns outros tipos de coisa também, que pode baratear o custeio ali da produção. As ações de introdução de variedade do rendimento e adaptabilidade de cada setor, cada região. Para nós lá, nós temos o município, ele é bastante extenso, tem mais de 3.700 quilômetros de estrada de chão. Temos 68 comunidades, então ela é bem diversificada aos microclimas, digamos assim. Um é um pouco mais quente, um pouco mais frio, então ele tem essa questão de se adaptar. As ações da propriedade, como atendimento integral, foi feito também dentro dessa propriedade a questão do piqueteamento, para poder fazer o manejo desses animais, porque a pastagem ela precisa do manejo. Sem manejo não consegue ter uma pastagem boa. Uma estimativa de melhoria em 2,42 hectares, uma quantidade de 16 animais em lactação, uma produção de 11 litros, uma produção média de 5.280 litros mês. O que está sendo feito? O que podemos somar? Quais os planos para 2025? As ações que vamos fazer e quais os compromissos de cada ator. Os objetivos: implantar modelo de produção, implantar as áreas de pastagem da qualidade, da missioneira gigante, trabalhar no sistema de piqueteamento e implantar o sistema de gestão de propriedades. Esse é o trabalho que a gente pretende dar continuidade aí para 2025, para as demais propriedades, porque a gente sabe que deu certo nessa propriedade. Aqui é a questão da pasta da massa, que a gente fez por missioneira, tífano, braquiária e várias outras ali que a gente fez o levantamento. Então, a capacidade de suporte por hectare de um animal de 450 quilos vivo, a partir da produção da massa verde, a missioneira gigante ela deu 8,3 animais por hectare, enquanto a estrela africana 2,85 e a braquiária 0,92. Então, para nós, ela funcionou muito bem e a gente pretende continuar aí. Um alqueire de braquiária suporta 2,5 animais. Mesmo a área de missioneira gigante suporta 20 animais, questão da massa. Então, ela é bem expressiva ali para a gente ver. Aqui, continuando o planejamento do sistema da produção dentro dessa propriedade, desse produtor, dessa produtora. A pastagem lá como era antigamente, preparação do solo, como ficou depois. Essa é a proprietária que eu venho comentando, a dona Roseli, que a gente fez lá na casa dela, e depois ficou dessa forma, seguindo todas as recomendações que o técnico passou para ela. Aqui, o dia de campo que a gente fez na propriedade dela, onde foi uma propriedade que se destacou, e a gente passou para ela poder demonstrar para os demais produtores lá. Quantidade de animais que nós temos dentro dessa propriedade, e a estimativa de lucro ali, ao final, que seria R$ 6.219, com baixo custo de produção.
Qual que é a conclusão disso? A partir de um investimento bem direcionado, é possível, no prazo de 2 anos, em 2 hectares, obter um rendimento adequado para a viabilização de uma família no campo. Para isso, devemos ser implantado um conjunto de técnicas que visem a intensificação sustentável da produção pecuária. A proposta de intensificação sustentável da produção pecuária é a melhor forma de viabilizar as pequenas propriedades, gerando tem algumas ações, esse Instagram é novo, mas se quiserem seguir, para a gente poder estar demonstrando, e qualquer coisa estou à disposição aí. Muito obrigado. O nosso próximo case, ele tem como tema parques ambientais, gerando riqueza e preservando o futuro do município de General Carneiro, e terá apresentado pelo Joel Ricardo Martins Ferreira. Vem para frente, para trás. Acho que vai. Boa tarde a todos. Prefeito Joel, de General Carneiro, cidade mais fria do Brasil. Quem gosta de ver geada é só nos visitar. Esse ano teve uma de menos 7,8. E eu sei que é um encontro de secretários, mas eu fiz questão, e quando posso, gosto de estar presente, porque vocês que nos ensinam no dia a dia como a gente conduzir o nosso município, porque você escuta de todos e você vai moldando a tua necessidade, né, do dia a dia lá. Nós, em 2013, 2014, eu criei os primeiros parques ambientais de General Carneiro. Na época tinha que ser só um de cada modalidade, era uma estação, um parque e mais um que eu não lembro, mas conseguimos. E a importância dos parques para uma prefeitura porte pequeno como a nossa, com 11 mil habitantes, uma renda per capita baixa, está fazendo uma diferença enorme. Enorme. Porque eu não era do meio político, vim de uma empresa particular, onde o orçamento da empresa era 3 vezes maior que o da prefeitura, e você chega lá e como disse o ex-secretário Pato Branco, vou fazer o quê? Você olha os números, tudo mingado, tudo ruim. Orçamento da agricultura, só obrigação mínima. Agora que a gente está conseguindo pensar em projetos, programas. Então, foi um despertar assim que você precisava achar um caminho. E pela graça de Deus, um amigo meu falou, estou fazendo no meu município e, se der certo, eu vou te visitar e vou te dar todo passo a passo. E, dali 6 meses, estava ele batendo no meu gabinete para passar o passo a passo dos parques, como foi passado hoje. Então, isso proporcionou para nós um ganho extraordinário. Nós começamos a pensar, a ter ideias, não só o vinculado, só o básico do básico, e você tem que gastar 25 na educação, você tem que gastar 15 na saúde, se gasta 30, 28. E é assim em todos. Então, o parque, para nós, é uma coisa extraordinária. Não só hoje. Então, nós criamos 3 parques por primeiro, a reserva biológica, uma estação
e um parque em si, que pode ser, só um deles pode ser aberto à visitação, onde a gente vai fazer convênios com a universidade, né, ali de União da Vitória, que é nosso vizinho, para exploração aí da biodiversidade. Quando se fala da renda para o município, se São João do Triunfo ganhou 1 milhão, 250 automaticamente se investiu na tua escola. Melhor se dar um uniforme, às vezes, para quem não tem, você melhora a merenda escolar, você melhora o transporte escolar, porque é obrigatório. E mais 15, você joga na saúde, que você não tinha. Então, tudo vai facilitando a tua vida, a vida do teu município. Então, nós, agora, no segundo mandato, a gente criou mais 6 parques. Então, hoje, General Carneiro conta com 9 parques ambientais, 5 já recebendo, 6. Nós temos 8, tem mais um que entra para o 2026. Então, nós temos 5.470 hectares de preservação nativa. Isso nos rendeu, até agora, 3.500.000, e vai fechar aí nos 6, acho 25, mas o grande vai ser em 26. Nós vamos arrecadar perto de 13 milhões, 12.800 e alguma coisa, em ICMS ecológico. Para o teu livre, tem só um prefeito aqui, acho, e mais eu, mas vocês, toda vez que batem para o prefeito, não tem dinheiro, porque o livre está cheio, né? E graças a Deus nós vamos ter esse dinheiro. Nossa participação no ICMS ecológico lá em 21, quando era 0,6, passamos para 7, e vamos ter 2,1 daqueles 600 milhões lá, vai ser nosso. Então, é difícil, mas não é impossível. Tem que achar parceiro. Nós, graças a Deus, pessoas boas, todos eles estão sendo pagos. Todos eles. Já pagamos os 3 primeiros, já está livre toda a verba. O segundo, os 3 próximos, e os últimos 3, a gente vai iniciar o pagamento esse ano ainda. Pessoas que parcelaram a longo prazo, uma correção mínima, e que o poder de convencimento nosso. Você tem uma área lá que nem as últimas 4 matrículas, a gente comprou, 3.000 hectares. O cara está engessado lá, araucária, embuia, canela, não sei se todo mundo tem essa biodiversidade nossa, mas é mata nativa, fechadinha, nunca explorada. Ele não vai fazer mais nada disso. Por mais que ele venda para 10 anos, ele receber lá 50, 60, 70 mil por mês, ele pega esse dinheiro e vai capitalizar, vai investir, vai render. Então, compra-se barato, em termos, né, porque mesmo vocês na agricultura lá é caro a terra, mas nós ainda não é. Né? Nossa terra agricultável é 100, 120 mil. E as de mata nativa é 50 mil, 40 mil, 30 mil. Porque não está inviável do ponto de vista de exploração. Então, a gente conseguiu bons parceiros e quero dizer para vocês que quem se interessar no assunto, procure, corra, que é muito bom para o município, principalmente para nós pequenos. Faz uma diferença imensa, né, para que você, quando faz teu plano de trabalho, se corre na tua eleição, se imagina um monte de coisa, mas chega lá, não é bem assim, porque
a grana é bem mingada. Então, a gente já tem uma certa experiência, um prefeito de terceira vez já, então, é bem tranquilo e que estamos fazendo uma diferença enorme na vida da nossa população, graças aos parques, porque eu nunca deixo de citar essa bênção de Deus para nós. Dos parques está encerrado, né? E, mais uma vez, a nossa geada aí, quem quiser conhecer. Só para ilustrar o que o ex-secretário da Agricultura de Pato Branco falou, os DPEM. Também tive a graça de iniciar um convênio 3 anos atrás. O general, coronel, capitão lá, que cuida do DPEM em Paraná, é uma pessoa extraordinária e apaixonada por esse sistema. Hoje nós temos de 25 a 30 DPEM todo dia trabalhando para nós. É baratíssimo para o município. É R$1.000, 800 do presidiário, 200 para o DPEM, para gerir o negócio. Nós damos almoço, buscamos e devolvemos e está tudo certo. São pessoas extraordinárias que cuidam de toda a nossa cidade, limpeza urbana, as comunidades do interior, precisa fazer coleta, não veio um coletor, vai um DPEM, precisa varrer a rua, vai DPEM, jardinagem, enfim, quem quiser levar para o seu prefeito essa ideia de DPEM é ótima. O general Carneiro tem 2 experiências muito boas. Essa financeira, a outra também, o DPEM não deixa de ser financeiro, que você tem mão de obra barata e todo prefeito, ou vocês mesmos, escutam, vamos contratar uma... Não dá porque a folha está perto de 50%. Daí nós vamos perder o nosso grau de investimento. Nós não podemos, eu vou ser penalizado. Então, a folha de pagamento sempre é o índice da folha, é um impedimento, às vezes, de muitos programas. E o DPEM nem sequer conta na folha de pagamento nossa, porque não é empregado da prefeitura. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos e excelente final de curso aí para nós todos. Com o tema Coleta Seletiva Porteira Adentro, do município de Realeza, teremos a apresentação deste case pelo Cleidson Telmo Grisa. Boa tarde, senhoras e senhores. Então, meu nome é Cleidson Telmo Grisa, eu estou secretário de Agricultura e Meio Ambiente no município de Realeza. Assumi a secretaria na gestão passada, o prefeito se reelegeu e eu retorno agora, continuo, como secretário de Agricultura e Meio Ambiente daquele município. Realeza fica no sudoeste do Paraná, é uma cidade de mais ou menos uns 19, 20 mil habitantes, praticamente 20 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas com um potencial muito grande. Por questão aí de tempo, tive que escolher algum dos principais programas que são desenvolvidos no município. Temos alguns outros, como posso citar rapidamente aqui a questão do Programa de Melhoramento Genético. O Programa de Melhoramento Genético, ele disponibiliza para os inseminadores comunitários, o botijão e as recargas de nitrogênio, de modo a facilitar aí o acesso à inseminação artificial para os pequenos produtores e assim melhorar o rebanho do município. Temos também aqui, como mencionado por um dos secretários que me antecedeu, o Programa de Recuperação das Fontes. Então, nós temos esse programa continuadamente, agora com o incremento aí da questão da Itaipu, então nós fizemos também, principalmente com solo cimento,
preservação da água para as futuras gerações é algo muito importante. Pegar o gancho também de outro secretário que me antecedeu quanto aos convênios que buscamos aí para aquisição de implementos agrícolas para as associações dos produtores rurais. Então, tratores, ensiladeiras, carretas basculantes, enfim, todos os equipamentos que eles necessitam para fomentar e para aumentar a sua produtividade, né, sempre focado na agricultura familiar. Enfim, fosse falar de todos os programas, temos alguns programas, também esbarramos na questão da questão orçamentária, né, muitas vezes, mas com o que nós temos, estamos nos defendendo muito bem e o principal de tudo, promovendo o desenvolvimento rural do nosso município. Então, por questões do tempo, eu trouxe aqui para apresentar para os demais municípios um programa que nós temos, que ele nasceu através do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário. O Conselho de Desenvolvimento Agropecuário do nosso município, ele é bem diversificado e ele é extremamente atuante. E nessas reuniões surgiu a necessidade de criar um programa regulamentado por lei, passar na Câmara, tudo, para que fosse possível aí trabalhar com máquinas da linha amarela e também tratores de pneu, como o próprio nome já diz, da porteira para dentro. E esse programa ele é instituído aí pela Lei Municipal 2023, Programa Porteira Dentro, tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento agropecuário, social e econômico através da execução de obras e infraestrutura, preferencialmente nas pequenas propriedades rurais no município de Realeza. Então, como o próprio nome já diz, é fazer essas adequações. Os serviços que nós priorizamos no programa Porteira Dentro é a conservação de solo, base larga, enfim, parte da conservação de solo, seguido com estradas de acesso e terraplanagem para estufas, galpões e etc. Então, tudo visando melhorar a propriedade daqueles agricultores, melhorar a produtividade e contribuir com o desenvolvimento daquela região, daqueles agricultores que estão inseridos ali. Uma particularidade, então, um adendo aqui, evidentemente, alguns recortes pequenos da lei, nós temos aí a separação nesses 3 pontos, onde que propriedades até 10 hectares têm 5 horas gratuitas por ano, propriedades de 10 a 20 hectares, 3 horas gratuitas, e propriedades acima de 20 hectares, 2 horas gratuitas. Daí vocês podem estar me perguntando, e as demais? Se passar, o agricultor paga, mas paga o valor da hora que foi licitada. Então, ele paga um valor abaixo do mercado, que normalmente é praticado no mercado. Então, assim, ele tem um limite de 10 horas por propriedade. Então, das 10 horas, ele tem uma propriedade com até 10 hectares, 5 ele paga, 5 o município é gratuita pelo município. Então, esse programa ele tem rendido bons resultados para nós, lá do município. Nós temos aí um carinho muito grande por esse programa, porque, de fato, ele atende o que realmente o produtor precisa. O produtor precisa de condições, o resto ele faz. Então, nós visamos sempre dar essas condições para o agricultor conseguir produzir melhor e aumentar a sua renda, né? Então, aqui nós temos algumas fotos. Aqui é um agricultor que fez toda a parte de conservação de solo na sua propriedade. A nossa região é uma região bem dobrada. Então, ela não é uma região plana, como aqui o oeste do Paraná, noroeste do Paraná. Então, o sudoeste, para quem conhece, quem já passou por lá, sabe que as nossas áreas elas não são muito planas. Então, a conservação do solo ela é extremamente necessária. Então, nós temos aí um exemplo. Aqui também nós temos um exemplo das práticas que realizamos, né, dos serviços que realizamos lá nas propriedades. E uma coisa bem interessante aqui, e precisamos deixar registrado, quando foi criado o programa, o prefeito ele falou para nós o seguinte, ele falou assim que não adianta criar um programa se não tiver condições de atender esse programa. Se é para depois ficar arrumando desculpa para a agricultura, tem direito, mas não pode, não tem como fazer, fica um pouco ruim.
Seguido a isso, nós no ano de 2022, 23 e 24, os 3 últimos anos, nós conseguimos, através de parcerias, principalmente com o MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, algumas máquinas da linha amarela. Então, hoje, a Secretaria de Agricultura ela tem máquinas próprias, né? Comandadas por nós da Secretaria. Então, hoje nós temos um trator de esteira, uma reta escavadeira e uma escavadeira, que são máquinas próprias da Secretaria de Agricultura, que faz toda a diferença. Essas máquinas elas vieram todas através de recursos do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, nós temos essas máquinas, ainda não são suficientes, evidentemente, o município ele tem uma extensão territorial certamente razoavelmente grande, então, mas possibilita a gente conseguir atender de uma maneira mais fácil, porque depende somente da nossa secretaria para conseguir fazer o cronograma e atender esses agricultores. Além dessas máquinas, nós temos também 2 tratores de pneu. Os tratores de pneu, eles prestam serviços de silagem, enfim, plantio, gradeamento, enfim, e esses tratores, eles vieram de uma parceria também com a SEAB, com as verbas da SEAB, foi comprado 2 tratores de pneu. Então, nós temos ao todo 5 máquinas próprias da Secretaria que possibilita atender o programa Porteira Dentro de uma maneira mais fácil e mais tranquila, porque o cronograma, quem define é nós enquanto equipe, né? Eu enquanto secretário e também toda a equipe que faz um trabalho espetacular lá na nossa Secretaria. Então, esse é um programa importante, um programa muito bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem, pegando o gancho do secretário Márcio Nunes, né, nós assinamos também já o convênio para vir mais máquinas, porém essas máquinas elas serão destinadas mais para a recuperação de estradas. Diferente de outros municípios, talvez o nosso município ele cuida sempre do porteira para dentro e para fora, na questão de estradas, aviação e obras. Então, vai ficar sob o comando de outra secretaria, mas vai auxiliar também o desenvolvimento rural do nosso município. Então, esse é o primeiro programa aqui que eu achei interessante mostrar para vocês e trazer para vocês. E aí nós temos também um programa muito interessante no nosso município, que é a coleta seletiva municipal. O nosso município, ele tem instituído, através de lei, a definição de 3 classes de resíduos. E essas 3 classes, cada uma é coletada com um caminhão. Então, são 3 equipes diárias que coletam os resíduos no município. Então, hoje o município ele disponibiliza para cada residência um saco de ráfia, daqueles sacos, o nosso é azul, a gente chama de saco azul, um balde com tampa, balde branco, aqueles de 20 litros, para cada moradia, para cada residência. Os resíduos recicláveis, eles são acondicionados nesse saco azul. Os resíduos orgânicos, somente resíduos orgânicos, são acondicionados no balde sem sacolinha, só no balde solto. E os rejeitos, sim, são acondicionados na sacolinha. Por que existe essa divisão? Porque cada um desses resíduos, ele toma um caminho diferente. E é necessário fazer essa separação na fonte. Então, a gente cobra muito, foi bem desgastante no começo, não é fácil a população entender que precisa fazer a separação corretamente, né? Foi bem difícil mesmo, assim, politicamente e profissionalmente falando. Então, gera um desgaste, mas ao pouco as pessoas vão entendendo e vão analisando que é algo necessário. O município, nós não terceirizamos nada, é tudo municipalizado, coleta, destinação, é tudo feito pelo próprio município. E é um programa aí que deu certo e que é possível ser replicado também para outros municípios. Então, assim, como eu comentei para vocês, cada um dos resíduos ele tem um destino diferente. Nós temos o aterro sanitário próprio, devidamente licenciado, nós temos licença até 2031, isso, até 2031, que é o aterro aqui nessa imagem que nós estamos vendo aqui. Então, lá no aterro sanitário, nessa obra, nesse espaço, nós temos a célula antiga, que é essa aqui, que ainda está recebendo os rejeitos, e nós fizemos recentemente uma ampliação, foi inaugurada no finalzinho de 2023, foi inaugurada mais 5 células,
que pode, numa estimativa aí de 25 a 30 anos ainda de acondicionamento de resíduos. Esses valores foram investidos 5 milhões. Dos 5 milhões, 4 através do Ministério do Meio Ambiente e 1 milhão de recurso próprio do município. Então, nós temos essas células, elas ficam mais aqui para esse lado, aqui só aparece uma pontinha dela aqui, elas estão aqui, até que nós estamos conseguindo, nós temos a seguinte premissa, até que o caminhão consegue subir para descarregar, nós vamos colocando o lixo lá. A partir do momento que o caminhão não sobe mais, aí nós vamos para outra célula. Então, os rejeitos vão todos para o aterramento, o resíduo reciclável vai para a Associação dos Catadores. A Associação dos Catadores, nós recentemente também fomos contemplados com o programa da Itaipu. Então veio 2 caminhões, empilhadeira, esteira, prensa, uniforme para o pessoal. Então também fomos contemplados com esse importante programa da Itaipu e trouxe sim maior agilidade e melhor condição de trabalho para o pessoal que trabalha ali na Associação dos Catadores. A nossa associação hoje, elas têm 32 pessoas que trabalham ali e segregam e destinam todo o material reciclável. Então, o caminhão do município coleta no município o resíduo reciclável e leva lá para a associação. O resíduo, o rejeito, que é esponja, papel higiênico, enfim, etc., o caminhão leva direto lá para o aterro sanitário. E o resíduo orgânico, que é colocado nos baldes, acondicionado nos baldes, vai lá para o pátio de compostagem. O pátio de compostagem ele tem 2 contribuições. O material volumoso é o triturado de galho das podas. Então, realizam-se as podas no município, nós temos o triturador rebocado com um caminhão, e esse triturado de galhos, vai lá para o pátio de compostagem, uma camada desse material, uma camada de resíduo orgânico, de lixo orgânico. Uma camada desse material, uma camada de lixo orgânico. E assim vai fazendo as camadas, e a natureza se encarrega de transformar tudo isso num composto orgânico. Então, nós tiramos toda a umidade e todo o resíduo orgânico lá da célula do aterro. Então, trabalhar lá na célula do aterro, por exemplo, com um trator de esteira, ficou muito mais fácil, porque não fica tão úmido, não fica aquele lodo. Então, nós tiramos o orgânico daqui, tiramos o orgânico do aterro sanitário, facilitou, aumenta a vida útil dele, e o resíduo orgânico vem aqui para o pátio de compostagem. E quanto ao destino? O rejeito fica lá para as futuras gerações, como a gente brinca, vai ficar lá, não tem muito o que fazer. O resíduo reciclável tem valor comercial, gera renda lá para aquelas famílias que trabalham na associação, e o orgânico vira esse composto aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa carregadeira aqui, também, que essa já tinha, ela também é nossa, lá ela trabalha diretamente no aterro sanitário. Meu Deus, que tosse. Muito bem. O composto orgânico, depois que ele passou por toda a parte do tempo certo para fazer a decomposição e tudo mais, ele é peneirado. Então, nós adquirimos uma peneira com recurso próprio também, e essa peneira, ela peneira esse adubo que já está pronto, que sai lá do pátio de compostagem, para tirar o quê? Ossos, às vezes vem ossos junto, galhos um pouquinho maior, sacolinhas plásticas que porventura possa ter no meio, e tudo isso é separado, restando apenas um composto orgânico, que é esse aqui, que está sendo aí mexido aqui com aquela carregadeira. Depois desse composto pronto, nós já temos o programa de distribuição desse composto para a agricultura familiar. Então, nós fechamos o ciclo da sustentabilidade. Então, nós coletamos o resíduo, a parte de triturado de folhas e também a parte de resíduos orgânicos. Esses resíduos... Opa, obrigado. Viu? Vamos cuidar da água, a água é importante. Então, esses resíduos eles já estão sendo distribuídos para os agricultores familiares. Então, cada agricultor, cada CADPRO, a gente instituiu isso aí, que cada um deles tem direito a uma carga desse caminhão aqui, que dá em torno de umas 8 toneladas. E por que nós fizemos isso? Porque é um adubo que tem mostrado bastante eficiência,
que tem dado resultados super positivos. Então, hoje nós temos a coleta desses três importantes classes de resíduos, cada um com o seu destino, como tem que ser propriamente dito. E aqui uma situação bem importante, bem bacana, aqui uma foto do triturador de galhos, eu acredito que a maioria das prefeituras tem, e se não tem, estão pensando em adquirir, isso aqui é muito importante, isso dá um resultado muito positivo para os municípios. E aqui nesse lado aqui direito, nós temos em cima desse caminhão um triturador de móveis. Então, esse triturador de móveis, ele veio através de uma parceria, o recurso veio através de uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Esse triturador foi comprado da empresa Lipel, ele custou 850 mil, se eu não me engano, e desses 850 mil, 5% foi contrapartida, o restante tudo do Ministério do Meio Ambiente. O que esse triturador faz? Então, nós, do ano passado para cá, 2024 para cá, nós instituímos também roteiro de coleta de móveis no município. Então, todos os móveis que são descartados, no mínimo uma vez por semana, o caminhão vai passar recolhendo em todas as ruas. O que é feito com esses móveis? Primeiro, vai para um barracão, ele é feito a separação. Então, tira lá dobradiça, puxadores e etc., que na grande maioria é metal e plástico. E esse metal e esse plástico, eles são destinados para a associação lá dos catadores, né? Porque é material que tem um valor comercial. A espuma do sofá é prensada, e esse material prensado, o volume fica bem pequeno, é destinado sim para o aterro classe 1, né? Por conta da sua característica. E o grande volume, que é MDF e madeira, é triturado por esse triturador, então já vai passando, vai triturando, e o material triturado é utilizado como cobertura lá do rejeito no aterro sanitário. Então eu deixo de utilizar solo bom, solo limpo para cobrir o lixo, e estou cobrindo com um material triturado de móveis. Então todo aquele MDF, MDP, madeira, enfim, que sobra ali, ele vai passando, faz esse triturado utiliza lá para cobrir o rejeito lá no aterro sanitário. Então, esses são alguns aí dos programas que são feitos e são realizados lá no nosso município. Eu acredito que todos os secretários, se falar do nosso município, e falar bem, a gente fica aqui uma tarde toda falando, né? Mas por questão do tempo, instituímos esses dois programas que julgamos interessante, deixo aqui o meu contato particular e também o e-mail da nossa secretaria, e quem quiser nos fazer uma visita, será um prazer em receber vocês e compartilhar do que está acontecendo lá no nosso município. Acredito aqui, finalizo a minha fala, agradecendo à equipe organizadora desse evento. Através de vocês e desse evento foi possível criar conexões entre os municípios. E é o que realmente nós precisamos enquanto secretários, nós precisamos criar conexões, saber o que está dando certo no município e fazer o nosso dar certo também, né? Então, esse é o grande propósito, acredito que atingiram esse propósito aqui com esse evento, e pedimos a Deus aí que nos abençoe na nossa luta diária enquanto secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Nós sabemos que não é uma tarefa muito fácil, mas com muita fé e muita determinação, acredito que a gente consiga grandes feitos e deixar aí uma importante marca aí para toda a história. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, que Deus abençoe todos nós e meu muito obrigado. Nosso próximo case é o Programa Proteção de Recursos Hídricos do município de Carlópolis e vai ser apresentado pelo Alceu Cardoso Mendes Filho. Olá pessoal, boa tarde a todos.
É um prazer imenso poder estar aqui participando deste evento e, acima de tudo, também contribuir, né, com os trabalhos que a minha secretaria vem desenvolvendo, tá bom? Meu nome é Alceu, sou biólogo, especialista em piscicultura e aquicultura, e hoje estou como secretário da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do município de Carlópolis. Carlópolis fica no norte do Paraná, no norte pioneiro, com divisa do estado de São Paulo com o município de Fartura. Vocês já devem ter ouvido falar daquela região, que é o Angra Doce, que é banhado pelas águas da represa de Chavantes, e é uma região muito bonita. E nós temos alguns cultivos que são referências no estado. Sobretudo, nós somos, Carlópolis, a capital nacional da goiaba de mesa, o maior produtor de goiaba do estado. Somos hoje também o maior produtor de café do estado e também o maior produtor de pitaia. Então é um fardo muito grande que eu carrego e tenho uma missão de aumentar ainda mais esses produtos em nosso município, esses cultivos. Eu gostaria de trazer para vocês um semblante, né, de minha jornada ao decorrer da minha carreira profissional, que justifica esse projeto e vai mostrar o porquê dele e a efetividade que nós esperamos nesse trabalho, né? Há 12 anos atrás, eu era estagiário da Secretaria da Agricultura, especificamente no Departamento de Meio Ambiente. Eu trabalhava com educação ambiental em escolas, trabalhava com coleta seletiva e também com viveiro de mudas, né? A gente fazia um trabalho junto com o IAT, que era o IAP na época, de plantio, cultivo e distribuição de mudas de árvores nativas para a revitalização de APPs, matas ciliares, entre outros. E nisso eu vim desenvolvendo esses trabalhos, né, mas o estágio ele tem um prazo, 2 anos eu terminei esse estágio, e eu arrumei um serviço, né, universitário, tem que correr atrás, fui trabalhar numa cooperativa de pescado, né, uma cooperativa de peixes. E eu entrei, a princípio, como no setor administrativo, fiquei lá por 13 anos. Então, saí da Secretaria da Agricultura, do Departamento do Meio Ambiente, como estagiário, fui para essa cooperativa e trabalhei por 13 anos lá. Durante esses 13 anos, eu desenvolvi a parte administrativa, virei gerente, mas eu falei assim, meu coração é o campo, eu quero estar ali no contato com os animais. Aí eu me desliguei da administração e fui trabalhar como biólogo na parte de piscicultura em tilápia em tanques rede. E nisso eu realizei diversos cursos, diversos aprendizados em volta do segmento e realizava consultorias no município de Carlópolis e na região. E nessas consultorias eu visualizava algumas coisas que alguns produtores rurais, por desconhecimento, acabavam errando e comprometendo assim também os seus cultivos. Por exemplo, trazendo uma experiência para vocês, um dia eu fui visitar uma propriedade rural, o cara falou assim, eu quero criar tilápia aqui e eu quero fazer tipo um pesca e pague bem bonitão. Falei, beleza, vamos lá. Cheguei na propriedade do cara, o cara chegou lá, desmatou tudo, em volta do ribeirão dele, a APP, desmatou tudo. Um monte de hora máquina que ele gastou para deixar tudo arrumadinho, bonitinho, no sentido humano. Mas, na parte ambiental, ele estragou tudo. Aí eu fui fazer a avaliação, falei para ele, meu amigo, você vai gastar muito aqui para tornar essa área sua produtiva, para a criação de peixe. Mas por que, eu deixei tudo arrumadinho? Falei, não, cara, você vai gastar muito com adubação, calcareamento, você vai gastar uma fortuna, porque você estragou o equilíbrio ecológico, a homeostase ecológica desse ambiente, você comprometeu ela. Olha para você a propriedade do vizinho, né, de uma maneira bem chula, olha, está cheio de mato ali, está vendo a água dele verdinha, cheio de cianobactérias, de algas, a comunidade aquícola ali está bem desenvolvida e estabilizada, ali é uma área adequada para você fazer o cultivo de peixes, você estragou a sua área. Aí ele ficou nervoso, eu não sabia o que eu faço para arrumar. Falei, agora você vai ter que reflorestar, você vai ter que fazer a preparação da água corretamente, entre outros. Uma outra situação também, eu fui num produtor, a gente fez um trabalho legal nos tanques escavados, aí o cara ganhou muita grana, ele nem esperava, ele mexia com café e foi se aventurar no peixe e a gente fez um trabalho legal, ele ganhou muita grana. Nossa, o seu ficou muito da hora, cara, ficou muito massa, eu quero fazer de novo, mas agora eu vou aumentar, eu vou fazer mais 2 tanques. Falei, cara, sua propriedade não tem capacidade para isso. Você vai comprometer a sua propriedade. Você vai comprometer os seus recursos hídricos. Não, ele não me ouviu, ele foi lá, desviou o ribeirão ilegalmente. E o que aconteceu? Secou. Ele perdeu tudo.
Então ele ficou sem nenhum. Ele queria de 2, ele queria 4 açudes. Hoje não tem nenhum. Então, ou seja, isso a gente eu fui vendo. Então o produtor, muitas vezes, ele esquece que o equilíbrio ecológico, a proteção ambiental é importante também para o seu cultivo. É aquilo que o Márcio Nunes falou para nós, que essa quebra de paradigma de falar que aumentar a produção compromete o meio ambiente, já foi. Na verdade, temos que trabalhar em consonia, em sintonia, em consonância. Nisso, né, saí da cooperativa, fui convidado pelo prefeito, né, de Carlópolis, o prefeito Nilton, que ele é um engenheiro agrônomo, que trabalhamos juntos há 12 anos atrás da secretaria, e eu voltei hoje, né, estou como secretário. Estou lá há aproximadamente 6 meses, e nisso, em conversa com a minha diretora de meio ambiente, eu falei para ela assim: Letícia, nós temos que fazer a diferença. Se você vê no município de Carlópolis, quem que tem o compromisso, a responsabilidade e a obrigatoriedade de fazer a diferença é nós. Se a gente não inventar alguma coisa, vai ficar na mesma, e na mesma, e na mesma, e na mesma. Então é nós. Não é o cara da lanchonete, não é o cara da padaria, não é o cara da confecção, não é o cara do campo, é nós que temos que inventar algo e trazer para o pessoal fazer a diferença. Em todo esse cenário que eu vi, das problemáticas em volta, eu falei, vamos montar um programa, deliberamos juntos esse programa, que é esse aqui, Programa Amigo das Águas, protegendo minas e nascentes. Eu sei que é redundante, porque a mina é uma nascente, mas é assim que os produtores gostam de se falar, e se entende, e é assim que a gente tem que trazer, que é uma forma de abordar, de uma forma mais objetiva, os produtores. Essa aqui é a foto minha no cultivo de peixe, né, lá na cooperativa Copa Norte. Na minha equipe da Secretaria de Cultura e Departamento do Meio Ambiente, eu tenho a Letícia, que ela é a minha diretora de meio ambiente. Tenho também a colaboração do meu setor administrativo, que é o Vinícius, também o meu técnico agropecuário, o Lorival, e o meu veterinário, Antônio. Todos eles participam e colaboram com o desenrolar desse projeto, desse programa. Carlópolis, como eu falei para vocês, é situado na região norte do Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, né, banhado pela represa de Chavantes. Enfim, quanto ao programa, a gente viu algumas problemáticas, né, a degradação das nascentes em perímetros urbanos e também rurais, a falta de cercamento, ou seja, o pessoal não está reflorestando, né, fica essas erosões, assoreamento do lago, a contaminação hídrica. A população, talvez eles não compreendem a importância, como eu falei para vocês, que muitas vezes eles se comprometem eles mesmos por não proteger esses recursos hídricos, e é necessário que a gente fizesse a diferença. Esse foi o agente instigador. Aí nós, no desenrolar desse programa, ele envolve vários segmentos e várias instituições parceiras. Nós temos a parceria com o pessoal do IDR, que a gente vai fazer uma técnica de solo cimento também. Temos a parceria do pessoal do IAT, que estará servindo, né, disponibilizando as mudas para o reflorestamento. Temos também o Senar, que nós, não é você só falar que o cara tem que plantar e esquece. Não, o cara tem que entender o porquê. Então, a gente vai promover para esses produtores que aderiram ao programa uma instrução de cursos do Senar, de mata ciliar, APP, para ele ver a importância de manter essas áreas preservadas. E, além, claro, também a educação ambiental. A educação ambiental tem que estar envolvida em tudo. Você tem que envolver escolas de diversos níveis, né, ensino fundamental, médio, e até mesmo tem o vínculo com universidades. Além disso, também, a gente quer promover também a aderência do pessoal do asilo e também nos locais que tiverem acessibilidade a PAI, porque eu acho que é legal a gente promover essa igualdade, essa isonomia entre essas entidades, porque, na realidade, o foco ambiental e o espírito, né, de preservação ambiental tem que ser disseminado para toda a população em suas diversas facetas. Como eu falei para vocês, né, primeiramente a gente vai fazer o chamamento, nós fizemos um chamamento público para o pessoal vir aderir ao programa. Posteriormente, nós iremos fazer um levantamento, um diagnóstico dessas áreas, fazer todo um relatório técnico de como elas se encontram, seja as minas, ou seja mesmo as margens de ribeirões, que circundam o município. Posteriormente, nós estaremos fazendo a interferência, vamos estar plantando as árvores junto com os produtores, e envolvendo nesse plantio as escolas, né, asilo, a PAI, etc., como já foi falado. E também teremos os cursos, né, do Senar, para o pessoal entender a importância de estarem fazendo esse trabalho.
E, após um ano, a gente vai fazer a reavaliação via taxa de sobrevivência, como que estão as árvores plantadas, e, posteriormente, nós fazemos uma interferência física no ambiente, que é a técnica de solo e cimento. Lá, como mostrando para vocês aqui o uso da técnica de solo e cimento. Além disso, também, o programa ele contempla a análise químico-físico da água, antes e após a interferência. E também teremos a certificação dos produtores que aderirem ao programa e concluírem ele. Com a certificação Amigo das Águas, a gente vai dar um selo para eles, e nesse selo também eles estarão com descontos ou mesmo hora-máquinas gratuitas para suas propriedades rurais. Então, essa aqui é só as etapas, deixando mais elencados: o diagnóstico, o cadastramento, o planejamento, a mobilização, que envolve várias entidades, a intervenção no campo também, a parte do cercamento, o plantio. Posteriormente, vemos a técnica de solo e cimento, e constantemente feito visitas e monitoramento acerca do desenrolar do programa e a aderência do produtor. Aí, de momento, nós esperamos a preservação de 30 minas, 30 nascentes, que a gente vai fazer por turma, uma vez que tem as aulas via Senar. Então, a gente vai fazer por turmas, então são várias turmas que a gente quer estar fazendo, mas os blocos são de 30 nascentes, 30 propriedades. Recomposição da mata ciliar, o plantio, de momento, de mais de 10 mil árvores nativas, mais de 50 produtores capacitados, e tudo isso nós queremos promover o quê? A proteção ambiental, a conservação hídrica dos nossos recursos hídricos, e desenvolver também um espírito ambiental, um espírito de preservação da nossa população, principalmente os produtores rurais, para que eles possam ver que essa preservação, além de ele estar fazendo bem para a natureza, para o ambiente, mas é também para preservar os seus próprios cultivos. E esse programa, a gente vai estar realizando várias outras turmas, e a gente pode estar sendo replicado também até em outros municípios também. Como eu falei, ele é um programa que ele pode ser replicado em outros municípios também, basta só o engajamento das entidades, fazer a mobilização social e aplicá-lo. Beleza, pessoal? Obrigado a todos aí, é um prazer imenso poder estar aqui e apresentar um pouco aí da experiência e os resultados da nossa secretaria. Nosso próximo case é o programa Coleta de Lixo no município de Ribeirão Claro, e será apresentado pelo Thalisson Rafael Neia. Boa tarde, pessoal. Sou secretário de Turismo e Meio Ambiente de Ribeirão Claro. Acredito que todos aqui já ouviram falar do potencial turístico que Ribeirão Claro tem. Geralmente, as secretarias são compostas Agricultura e Meio Ambiente. Lá em Ribeirão Claro é Turismo e Meio Ambiente. Acredito que todos já ouviram falar, já viu essa imagem aqui lá do Morro do Gavião. A gente tem vários atrativos turísticos lá em Ribeirão Claro, mas nós assumimos a gestão nova, faz 7 meses que estamos lá, e desde que a gente assumiu, a gente montou um planejamento, porque o meio ambiente, por gestões passadas, nunca foi priorizado, nunca foi olhado com carinho. E a gente não pode ter um município turístico, que inclusive em maio a gente recebeu um selo do Ministério do Turismo, considerando o Ribeirão Claro como município turístico no Brasil, o mesmo selo que Foz do Iguaçu tem, nós recebemos em maio, e a gente, em conversa, desde que o pleito eleitoral acabou, a gente não começou a gestão em janeiro, a gente já começou em outubro. A gente já se reuniu e falamos, não podemos ser um município turístico e ter um lixão a céu aberto na entrada da cidade. Com isso, a gente veio dando prioridade ao meio ambiente, a gente montou toda uma estratégia, um planejamento. O município, assim como Carlópolis, que é o nosso vizinho lá, também faz parte do projeto Angra Doce, inclusive na nossa região, que é o norte do Paraná, no Norte Pioneiro,
Nós, em Carlópolis, temos a fama de ser capital do Angra Doce. Por quê? Essa lei 13.921 de 2019, ela contempla 15 municípios do estado de São Paulo, e 10 municípios do estado de São Paulo e 5 do estado do Paraná, que daí originou no projeto Angra Doce. Angra Doce porque a região ali é muito parecida com Angra dos Reis. Depois eu até convido vocês a dar uma pesquisada sobre Ribeirão Claro, inclusive até Carlópolis, para estar vendo os atrativos. E Ribeirão Claro e Carlópolis são os municípios desses 15 que mais têm atrativo turístico. Essa era a realidade, ó. Isso aí é uma das entradas de Ribeirão Claro, entrada entre a divisa entre Jacarezinho e Ribeirão Claro, que Jacarezinho é um município vizinho nosso lá. E essa aqui é a realidade nossa, era a realidade nossa, quando a gente começou lá em novembro já a trabalhar. Aquilo ali você pode ver que tem até um catador ali. Lá em Ribeirão Claro a gente tem uma cooperativa. Desde 2006, essa cooperativa não era reestruturada, ela não tinha uma estruturação de trabalho e não tinha um trabalho digno. A gente até brinca, vocês vão ver os urubus aqui, ó, que os catadores faziam parceria com os urubus lá, entre nós lá tinha essa conversa. E a gente veio trabalhando nesses 7 meses para mudar essa realidade. Isso aí é mais um vídeo de lá, ó. E aí, ao longo, isso aqui já é em maio, a gente já foi encerrando, que na verdade a gente não tem um aterro sanitário lá. Agora, no mês de abril, a gente conseguiu entrar num consórcio de aterro sanitário para estar destinando os rejeitos para esse município. E está encerrando essa área, tem um TAC do Ministério Público que a gente herdou, a gente está trabalhando já para cumprir. E hoje essa área aí ela já está praticamente sem lixo, sem esse lixão a céu aberto. A gente tirou o pessoal da Cotrari, que quando a gente, em novembro, começou a trabalhar com eles, começou a estruturar a cooperativa, tinha 4 catadores que estavam conveniados na cooperativa, mas tinha os informais que ali também trabalhavam. Graças ao apoio das parcerias com a Itaipu, assim como o município acho que de Reserva, que eu vi aí, está bem estruturado, bem organizado já, a gente conseguiu locar um barracão para eles, está fazendo todo esse trabalho e dar uma condição digna, condições dignas para eles estar trabalhando. Eu tenho um vídeo aqui, eu acho que vou ter que pular, daí vai passar o vídeo, que é um vídeo nosso. Vou ter que voltar. Tudo começou em 2016, com pessoas que acreditavam que reciclar é transformar. Desde então, enfrentamos muitos desafios. Foram anos de luta, trabalhando em um barracão antigo e com pouquíssimos recursos. Mas seguimos em frente, com coragem e esperança. Com o tempo, o trabalho cresceu e também nasceu o Reciclinho, nosso mascote, criado para levar alegria, ensinar sobre reciclagem e aproximar ainda mais a Cotrari das crianças e da comunidade. Hoje, vivemos uma nova realidade, com o apoio da Itaipu Binacional, de seus parceiros e da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, por meio do programa Coleta Mais. Conquistamos o que antes era apenas um sonho. Recebemos equipamentos novos, estrutura adequada e também um caminhão-baú para o transporte dos recicláveis. Hoje quem realiza a coleta é o próprio pessoal da Cotrari, com mais autonomia, mais organização e muito mais dignidade. Estamos também distribuindo sacos de ráfia para a população, facilitando o armazenamento correto dos recicláveis e melhorando todo o processo de coleta. Essa transformação é resultado de parceria, esforço coletivo e respeito ao trabalho de quem vive da reciclagem. Porque reciclar não é só cuidar do lixo, é cuidar das pessoas e do futuro do nosso planeta. Então, como vocês podem ver, a realidade hoje já muda. Isso desde novembro, quando a gente já começou a trabalhar com eles. Hoje a realidade é totalmente diferente. Eu fiz um gráfico aqui. Como vocês podem ver, a renda em novembro, quando nós começamos a ter contato com eles, era de R$400 mensais. Eles tinham lá tonelada, era 4 mil toneladas, 7 mil toneladas e tinha 4 conveniados lá na cooperativa. Aí em janeiro a gente já mudou essa realidade. Vocês podem ver o tanto que já subiu.
Já foi ali para 1.900 o salário deles, e já aumentou tonelada e aumentou de conveniados. Agora, em julho, vocês podem ver, ó, já estamos com 12, nós temos até motorista lá na cooperativa. A gente está fazendo, nesse mês agora, a gente assinou um repasse para eles de R$15 mil, para ajudar também na renda mensal para eles. Então, tudo isso gera, além de um trabalho digno, uma ação, um foco no meio ambiente. Nós não podemos ser um município turístico e não olhar para o meio ambiente. Nós também na geração de emprego e renda e dignidade para esse pessoal que trabalha lá, que faz um trabalho magnífico. Isso aqui são algumas campanhas que a gente fez lá no município, de conscientização. A gente foi para as escolas, a gente saiu para a rua, a gente fez campanha, fez passeata. Como o município de Reserva falou, é muito difícil você implementar na mentalidade do pessoal a separação do lixo. A gente também distribuiu o saco de ráfia lá. A gente criou o nosso mascote, a gente fizemos lá campanhas na escola, envolvendo as crianças. Inclusive, a gente tem um site só do mascote, que é um joguinho educativo, que tem esse site que vocês podem ver, que é o Reciclinho. Então, a gente vem trabalhando muito na reeducação do pessoal lá. E, graças a Deus, eu não sei se porque a gestão é nova, o pessoal vem abraçando essa causa, vem mudando a realidade nossa lá. Gente, eu quero agradecer a vocês, quero deixar Ribeirão Claro de portas abertas para você estar conhecendo o nosso atrativo turístico lá. Nós temos 2 resorts famosos, que um é o Taiaiá Resort, o outro é o Dage, e está em construção de mais um resort que chama Costa Azuri. Além disso, a gente tem Pedra do Índio, Morro do Gavião, que é essa visão que vocês têm, restaurante, gastronomia, lá está crescendo muito. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Pessoal, logo após o coffee break, nós vamos fazer a divisão nas salas por região. Nós dividimos regionalmente pelo código do celular. Então, as cidades com código 41 fica região metropolitana e litoral, uma sala depois do credenciamento à direita. Código 42, que seria Centro-Sul, uma sala ao lado da região metropolitana. Código 43, que é a região norte, é uma dessas salas ao lado. Código 44, municípios da região noroeste, aqui ao lado. Código 45, municípios da região oeste, também ao lado. E código 46, da região sudoeste, também ao lado. Eu vou apresentar para vocês o pessoal da federação que vai estar coordenando as reuniões nas salas ali. A região norte, o Gervásio Vieira, por favor, Gervásio, levanta aí para o pessoal te conhecer. Região noroeste, o Cleiton Correia de Almeida, está ali no fundo o Cleiton. Região oeste, o Mário Pereira, não é o ex-governador, mas é o Mário Pereira. Região sudoeste, o Edson Silveira, ali nosso secretário de Pato Branco. Região Centro-Sul, Edson Pérez Guerra, lá de Guarapuava. Região Metropolitana e Litoral, Orley Jair Lopes, que está lá. Então, agora nós teremos o coffee break e daí, em 30 minutos, nós nos dirigiremos às salas regionais. E no final, amanhã, às 8h30 da manhã aqui.